Aham, já. E o melhor de tudo é que todo mundo quer tudo. E uma das questões maiores é o misturar tudo de uma vez. E eles são compatíveis, né? Pode misturar, entende? Então, poder misturar os tratamentos, os produtos em si, consegue vários tratamentos mais específicos, né? Então, precisa de informação, não adianta, é complexo, porque precisa de informação. Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui nos estúdios da IT para conversar um pouco sobre os produtos, né, da SST, né, Scientific Skin Technology. E hoje, quem que nós temos aqui? O Dr. Rafael Arpini, que ele é o chefe, ele gerencia a equipe que criou e desenvolveu essa linha incrível de produtos. Então hoje é o dia da gente tirar aquelas dúvidas mais, né, quentes que a gente tem. Doutor, o senhor podia se apresentar primeiramente? Com certeza. Boa tarde a todos. Então, sou o Dr. Rafael Arpini, eu sou médico, sou formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho pós-graduação em Medicina Estética e também sou mestre em Envelhecimento Fisiológico e Medicina Cosmética pela Universidade de Barcelona. Então, na verdade, assim, o desenvolvimento desses produtos um pouco surgiu em função desse projeto que eu iniciei em 2017, que é o projeto do meu mestrado, e as duas vertentes principais do mestrado, que são o envelhecimento e a cosmética, que hoje tem tudo a ver com essa linha, foram que geraram um convite para liderar e capitanear e também trabalhar em conjunto com esse grupo de colaboradores do Brasil e de fora do Brasil também, para chegar ao desenvolvimento desse produto. Show de bola. E por que 7 produtos? Como que chegou nesse número? Então, o maior desafio e o maior desafio do nosso processo de desenvolvimento e o maior desafio da Scientific em si, que nasceu com esse propósito, um dos maiores desafios é democratizar o nosso consultório, nosso atendimento em consultório para o público em geral. Então, como a gente iniciou esse processo? A gente iniciou esse processo elencando as principais queixas que a gente recebia em consultório. Então, as principais queixas a partir do que a gente tem no atendimento. Então, eu tenho aí 12 anos de atendimento exclusivo em consultório e em estética, em pele, né? E outros colaboradores também que participaram do projeto trouxeram suas experiências e a gente elencou então 7 dermocosméticos com funções específicas, e esses 7 dermocosméticos eles conseguem, sozinhos ou em conjunto, atuar em praticamente todas as questões estéticas principais e mais pertinentes dos nossos pacientes. Muito legal, né? Uma coisa que eu acho que as pessoas me perguntam ali é referente à base. Tu podia explicar para nós o que eles têm em comum, a base, a partir de onde foi desenvolvida as 7 fórmulas? Então, como eu disse anteriormente, a medicina cosmética e o envelhecimento fisiológico, que são as duas vertentes do meu mestrado, eles trabalham em conjunto. Então, a base, qual é a característica principal da base? Ela tem algumas características que hoje são importantes no envelhecimento, e não só na estética ou cosmética, no envelhecimento como um todo. Então, a base, ela tem características principais. Então, primeiro, ela é uma base biomimética. O que significa isso? Mimetismo é como se fosse, assim, de forma mais clara, como se fosse uma imitação. Mimetizar e imitar. Então, o biomimético significa que ele imita a pele. O que significa isso? Ele se adapta. Se a pele é uma pele mais oleosa, ele equilibra e se adapta a essa pele oleosa, obviamente para não deixar mais oleosa. Se é uma pele seca, da mesma forma. Se é uma pele sensível, da mesma forma. Então, biomimética significa que ele se adapta ao tipo de pele. Então, todos eles compartilham a mesma base e todos eles são biomiméticos. Né? Segunda coisa muito importante é que eles são antiglicantes. Então, hoje a glicação, então você sabe muito que o açúcar está cada vez sendo mais condenado e é muito importante no processo do envelhecimento. Então, a glicação seria como se, assim, traduzindo bem basicamente, como se fosse cristalizar proteínas e estruturas e acabam degradando estruturas, como por exemplo estruturas de colágeno. Né? Então, hoje a gente sabe que a antiglicação, então todos eles são antiglicantes, a antiglicação é importantíssima no anti-envelhecimento. Então, todos são antiglicantes. E por último, todos têm prebióticos. Então a gente sabe que o nosso organismo ele convive com outros micro-organismos, né? Então a gente sabe que no intestino são importantes os micro-organismos e cada vez mais se sabe que esses micro-organismos, que são a flora, eles trabalham em conjunto com o nosso corpo para equilibrar, por exemplo, a pele. Então os prebióticos eles trazem um equilíbrio para a flora da nossa pele.
Então diminui a reação inflamatória, diminui a atopia, se adapta, faz parte do projeto do Unimédico. Então todos eles têm essa base em comum. Nossa, show de bola, né, gente? É tão interessante a gente entender e aprender o que a gente está, o que está acontecendo, né? A gente, no nosso organismo, no nosso corpo, e agora a gente está entendendo aqui como funciona a nossa pele. A gente tem algumas perguntas aqui que já foram feitas desde semana passada, né? Porque da última live. Então vamos lá. Uma delas foi a seguinte. Eu sei que é um pouco abrangente, mas é uma coisa interessante que talvez tu possa nos ajudar até a focar mais a pergunta. Uma pessoa perguntou qual é o creme ideal, né? Porque no caso assim, como são 7, muitos dos nossos seguidores, eles perguntam, tá, eu quero testar, mas eu queria testar 1 ou 2, por onde eu começo, né? E essa foi uma delas, e ela perguntou, qual é o creme ideal para eu começar, né? Para uma mulher como eu que tem mais de 40 anos. Uma boa pergunta. Então, o que acontece? Na verdade, a grande maioria das empresas que vendem cosméticos em geral no mercado, elas trabalham com alguns clichês. Por exemplo, 50 anos ou mais, 60 anos ou mais, 35 anos ou mais. Mas, na verdade, a gente sabe que de uma forma mais específica, para a gente democratizar o que a gente tem no consultório, o que importa realmente é a queixa principal, certo? Então, começando por um exemplo específico, o Lift 10, certo? O Lift 10 é um sérum lifting. Então, paciente que tem 40 anos ou mais, se ela busca um efeito lifting, ou seja, um remodelamento, uma elevação das estruturas da face, esse é um cosmético perfeito para ela usar, por exemplo, a partir dos 40 anos. Porque ele tem efeito lifting, e o efeito lifting sempre é legal a partir dos 40 anos, certo? Da mesma forma, se a paciente quer usar esse produto para usar como um pré-make, ele faz um lifting também imediato. Então ele tem 2 efeitos de lifting, um lifting imediato, pré-make por exemplo, e um lifting a médio prazo com o passar do uso ele vai fazendo o remodelamento da face. Para ficar mais completo, o paciente tem 40 anos, mas a questão dela não é tanto lifting, a questão dela mais são linhas de expressão, linhas dos sulcos. Existe uma opção bem interessante que é o Deep 30, que é um ácido hialurônico. Então, na verdade, eles são 3 principais ácidos hialurônicos com características de preenchimento de linhas, superidratação e a grande inovação, uma molécula muito pequena que faz a estimulação de colágeno. Então, ele é um ácido hialurônico mais completo do que normalmente existe no mercado, porque ele faz redensificação, reestruturação e estimulação de colágeno. É verdade que o colágeno, o nosso corpo diminui a criação de colágeno depois de uma certa idade? Infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade. Não é boato. Não é boato. Infelizmente é verdade, mas existem diversas coisas que a gente pode adaptar no nosso dia a dia, como uma boa alimentação, qualidade de vida, né? Então, por exemplo, assim, exercícios físicos ajudam a produção de endorfinas, que ajudam a melhora da qualidade em geral, diminuem a oxidação e também diminuem, obviamente, essa perda gradual de colágeno, né? Então, isso é interessante na nossa linha também. O Deep 30, apesar de ser um ácido hialurônico, ele é um estimulador de colágeno. Show. Depois nós temos o CEL, que é o CEL 00, que na verdade é um regenerador. Ele usa células tronco da maçã para fazer uma superestimulação de colágeno. Como regenerador, ele é indicado, por exemplo, peles mais maduras, a partir, por exemplo, lá dos 50 anos. Então, ele é muito legal nesse sentido, porque ele faz estimulação e reposição desse colágeno perdido. Show. Muito legal. Tenho 2 perguntas aqui, ó. A primeira é a partir de quanto tempo de uso já consigo ver os resultados? E a segunda é, qualquer pessoa pode usar os produtos? Qualquer pessoa é uma pergunta interessante, mas por exemplo, assim, a princípio, se não tiver nenhuma alergia, nenhum quadro inflamatório ou nenhum quadro, por exemplo, de imunidade baixa, a princípio não existe nenhum problema em usar os produtos, certo? Os produtos eles não são testados na gravidez, então nenhum deles tem ativos, os ativos deles são todos liberados, por exemplo, para ser usado na gravidez, mas eu como médico, para dar essa indicação, a gente precisa de um teste especial em gravidez. Então, usar com cuidado ou sob orientação do ginecologista que está acompanhando, ou dermatologista que está acompanhando este paciente específico. Os outros pacientes podem usar sem problema nenhum. E a outra pergunta era? A partir de quanto tempo de uso já consigo ver o resultado? Depende, né? Por exemplo, o lifting é imediato. Então, ele tem 2 características. Um lifting imediato na primeira aplicação e um lifting que ele faz um remodelamento a partir das novas aplicações. Qualquer um deles com essa base biomimética e antiglicante, eles já fazem o controle da qualidade da pele. Se ela é seca, ele já hidrata. Então isso na primeira aplicação já se nota.
O ácido hialurônico tem efeito preenchedor, então na primeira aplicação tu já percebe diminuição de linhas, já percebe o efeito preenchedor. Obviamente, como tudo na vida, né, quanto maior a sequência a gente puder dar no tratamento, mais o resultado aparece, como se fosse uma academia, um exercício físico, por exemplo. Né? Muito legal. Uma outra pergunta que a gente tinha ali da semana passada é: qual seria o ideal para eu testar, sendo que eu tenho umas manchas na pele? Legal. Então, assim, existe um produto específico, que é o Clear 70, que ele é um produto com efeito de uniformização do tom da pele, então ele funciona como clareador. O grande segredo do Clear como clareador é que ele é um produto que ele tem um pool de vitaminas, então ele usa multivitaminas, mas ele também usa peptídeos. O que é isso? São como se fossem micromoléculas, que hoje é o que há de mais avançado nos tratamentos estéticos em matéria de penetração e função. Então ele não usa ácidos, hidroxiácidos principalmente, não é um ácido glicólico, um ácido retinóico, então ele não sensibiliza, ele não agride e mesmo assim ilumina e clareia. Além disso, um dos peptídeos dele é um peptídeo de aceleração de regeneração, ou seja, ele faz ação e já protege a pele. Então, quer dizer, dá para usar tranquilamente no verão e dá para usar tranquilamente, inclusive, de dia, se o paciente quiser, antes do filtro solar. Uma consideração importante agora, claro, isso é uma coisa que vai se esclarecendo aos poucos, né? E os próprios médicos e profissionais de saúde vão ajudar os pacientes mais à frente, mas existe um produto que nós temos aqui que é o Defense. O Defense também tem características de proteção celular, proteção à radiação UV, e ele pode ser usado em conjunto com o Clear. Então, por exemplo, o Defense de dia e o Clear à noite, e eles fazem, assim, turbinam muito o resultado nas manchas e proteção, principalmente no verão, que é uma dificuldade que os pacientes têm aí, os clientes têm para tratar durante o verão, né? Essa foi uma das perguntas que a gente recebeu agora há pouco, que foi: os produtos possuem proteção aos raios UV? Boa pergunta também. Não possuem filtro UV. Então, na verdade, assim, todo cosmético bem concentrado, ele não tem proteção UV. Os filtros solares com alguns ativos, que são muito interessantes, eles têm como principal ação o filtro solar. E aí você agrega alguma coisa, uma vitamina E ou alguma coisa básica assim, para melhorar um pouco a performance do produto. Mas os dermocosméticos de tratamento, em regra, em geral, eles não têm filtro solar, certo? Agora, o Defense, por exemplo, ele tem um mecanismo intracelular de proteção dos raios UV. Então, para ficar bem claro, ele protege dos raios UV, ele protege a oxidação, o envelhecimento, a modificação celular. Mas ele não é um filtro solar. O filtro solar é como se fosse uma camisa, por exemplo, protege do sol porque ela é uma barreira. Então, nenhum deles tem a barreira filtro solar, né? Então, o indicado é, se usar um dia, coloca, aplica, ele é um sérum, faz a aplicação desse sérum, aguarda uns minutinhos, 2 ou 3 minutinhos, e aí aplica o filtro solar como é da rotina natural. Outra pergunta aqui que a gente tinha. Não tenho 30 anos ainda, gosto do sol e da praia, né? Vivo na praia. Qual desses produtos seria mais interessante para mim? Então, pensando que essa menina é uma pessoa jovem, né? Mas ela já gostaria de começar a ajudar a nutrir a pele dela, mas ela gosta muito do sol e gosta muito da praia. Teria um específico, ou 2, né, uma combinação de 2, que seria interessante dela começar esse uso. Pelo que eu entendi, assim, pelo papo dela, eu acho que ela não usa nenhum tipo de dermocosmético ainda. Né? Então, está parcialmente respondido, né? O Defense 90, ele defende contra os principais vilões. Então, imagina que o mecanismo dele, com peptídeos, é um mecanismo que ele defende a célula de radicais livres, exposição ao tabaco, exposição à poluição, exposição à luz azul, que é a luz inclusive do celular, a luz do computador ou a luz de repente de fluorescentes, e da luz UV, tanto UVA quanto UVB. Então, para quem se expõe muito ao sol, ele é perfeito. O Defense já diz o nome, ele é defesa. E ele, como defesa, ele é um preventivo. Então, o paciente jovem, por exemplo, quer começar alguma coisa, se expõe bastante ao sol, ela vai começar com uma defesa, que é prevenir o envelhecimento para que o envelhecimento não chegue, né? Depois, existe também o Lock 60, né, que é um produto muito legal, que ele é feito a partir de uma alga de mar profundo. Então, essa alga de mar profundo, ela está lá na escuridão total, né? O que acontece? Dependendo da maré, ela pode subir um pouquinho em relação à profundidade. Se ela não tivesse um mecanismo especial, se ela sobe e pega um pouco de luz, ela frita, ela queima na hora. Então, essa alga desenvolveu
um mecanismo para se proteger tanto que ele acaba sendo um mecanismo anti-inflamatório, ele é um mecanismo de proteção. Então, perceba que tem tudo a ver com raios solares. Total. Né? Então, esse produto ele é um produto indicado para peles sensíveis, peles agredidas. Então, quem tem aquela pele que fica mais vermelhinha, que é muito sensível, terminou um exercício físico, ficou vermelho, toma um banho rápido, fica vermelho, esse paciente pode usar esse com um efeito dessensibilizante. Também, se tu se expõe muito ao sol, usou defense, usou filtro, mas a pele ficou sensibilizada porque daqui a pouco passou um pouquinho do ponto, uma combinação perfeita é o Lock também, porque ele faz uma antissensibilidade. Muito show. Tem só mais uma aqui, ó. Como posso aplicar os produtos na minha rotina de skincare? Perfeito. Então, assim, existem diversos protocolos complexos e completos de rotinas de skincare. Tá? Em que momento ele entra? Ele entra no momento sérum, então ele entra no momento de ação real. Ele é o que mais vai dar o resultado de ação. Então, para te ter um momento de ação, tu tem que primeiro estar com a pele limpa. Né? Então, existem alguns protocolos de skincare, mas uma vez com a pele limpa, seja ela tonificada, seja ela feita limpa com água micelar, ou feita uma limpeza com um astringente, alcoólico ou não, esse é o momento ideal de usar o sérum, entrar com o sérum, que é um sérum de ação principal. Tá? Ele já tem vários componentes dentro da base, que são componentes, como a gente já falou anteriormente, componentes hidratantes, antiglicantes, então ele é um bem completo e bem concentrado. Então, por exemplo, se for ao dia, pele limpa, sérum, filtro solar. Se for à noite, pele limpa, sérum, cama. Uma coisa que me chama muita atenção é que cada marca levanta ou uma bandeira ou um discurso, e é muito legal que a Scientific, o foco, o objetivo real é o resultado, né? Então tem muitas marcas que a gente vê que tem um discurso muito bacana, mas quando tu olha mais a fundo, tu vai fazer uma pesquisa, tu vê que as concentrações, os ativos são tudo muito fraquinhos e tem aquela dificuldade. Mas mesmo assim, optou-se, né, por fazer toda a linha vegana. Isso é uma coisa muito legal. Isso vai de encontro, né, tô dando essa introdução, isso vai de encontro na próxima pergunta, que eu acho que é interessante que a gente entender um pouco. Esses produtos, doutor, são melhores do que os manipulados em farmácia? Eles são mais concentrados? No que eles diferenciam e por quê? Perfeito. Então, assim, o que acontece? A principal ideia do desenvolvimento técnico desses produtos é de performance. Então, a principal ideia é resultado, é buscar resultado. Então, é juntar peptídeos com vitaminas, com a base, com a tecnologia para chegar em resultado. Tá? Então, o primeiro foco nosso é resultado. Entretanto, nós estamos falando aqui de scientific, de ciência. Estamos falando aqui de technology, de tecnologia. Então, hoje é ciência não testar em animais. Estamos em 2019, né? Hoje é ciência que seja feita a partir de um produto vegano, ele é a base. Então, a gente considera assim que ele tem que ser vegano e ele tem que ser cruelty free. E a partir disso a gente desenvolve performance. Então, uma grande dificuldade que a gente vê nos cosméticos das marcas em geral é que ou eles não têm essa essência vegana, ou essa essência que na verdade é tecnologia, de certa forma, é tecnologia, né? Então, ou eles não têm essa essência, ou às vezes tem essa essência, mas tem uma dificuldade de conciliar essa essência com o resultado de primeira linha. Então, aqui a gente tem produtos da França, produtos da Suíça, produtos, eu digo, ativos, né? Produtos da Espanha. Então, eu pessoalmente visitei diversos laboratórios, visitei laboratório na Espanha, vi como é que eles fazem o desenvolvimento. Acabei de citar uma alga, né, de mar profundo, chamada Laminaria ocroleuca. Então, essa alga, existe uma extração de peptídeos feito por bioengenharia genética. Então, a tecnologia tem tudo a ver hoje com sustentabilidade. Então, primeiro ponto seria esse. Tá? Segundo ponto, em relação aos manipulados, existe uma característica: as farmácias de manipulação têm acesso a esses ativos de altíssima tecnologia que nós temos disponíveis. Tá? Segundo, a manipulação ela pode fazer produtos a partir do receituário, então ela pode fazer diferentes concentrações. Não é justo dizer que sempre esse é mais concentrado. Se o médico receitar um produto com 30% de ácido, ele pode receitar ele de ácido, ele é concentrado, por exemplo. Mas assim, não tem o mesmo acesso, geralmente as farmácias de manipulação não têm acesso à tecnologia de desenvolvimento, ou seja, às vezes a gente faz uma receita para a farmácia de manipulação e eles montam ali meio na hora. Isso aqui foi feito com anos de pesquisa.
para ver qual encaixa, qual o ativo se adapta com qual e a estabilidade, além, claro, da validade. A farmácia de manipulação tem uma validade mínima e os nossos produtos aí têm uma estabilidade de até 3 anos. Então, isso mostra a complexidade do processo de desenvolvimento. Claro que, assim, já receitei muito produto de manipulação, não quero desmerecer nesse sentido. São muito bons quando a gente quer fazer uma receita específica para algum paciente que tenha, sei lá, uma doença de pele, por exemplo, também, né? Mas em matéria de tecnologia, estabilidade, combinação de produtos é mais difícil de alcançar do que a gente tem aqui, né? É muito importante a gente ir atrás de conhecimento e tirar dúvidas mesmo, perguntar não ofende, né? E é importante tu perguntar para o teu médico certas questões mesmo. Porque a gente lida com preconceitos e ideias erradas que a gente adquiriu ao longo da vida, né? E às vezes a gente toma como verdades e às vezes a gente não atualiza. Como muito bem expressado ali, a gente está em 2019, não faz sentido testar em animais. Meu Deus, será que a gente não evoluiu em nada, né? Será que a gente tem que ficar com a cara bonita? Para ficar com a cara bonita a gente tem que fazer isso à base da crueldade com os animaizinhos? Acho que não, né? E veio uma pergunta bem interessante aqui, mas eu acho que também um pouco baseada num preconceito, talvez. Se eu usar os 7 produtos juntos, um anula o efeito do outro? Devo usar tudo separadamente? Então, todos os produtos compartilham a mesma base, certo? Então, primeiramente, eles não se anulam de forma alguma, eles somam, sempre se somam, certo? A questão é que também é um passo interessante para a informação que vai vir em sequência. A marca está fazendo seu lançamento, sua estreia no Brasil, e ela vai trazer bastante informação ao longo do seu crescimento, né? Então existem diversas formações aonde será indicado a mistura de cosméticos. Então eles se somam quando se busca um efeito, tá? Por exemplo, imagina um paciente que tem melasma. A melasma é um tipo específico de pigmentação da pele que tem vários fatores, inclusive fatores autoimunes, já se sabe hoje, fatores inflamatórios e a própria pigmentação da pele. Então, uma pessoa que tem melasma, ela pode usar o Defense para se defender da exposição ao sol, ou seja, para se proteger, e o Clear, que é o clareador à noite, para ajudar no clareamento da pele, na uniformização. Mas ela pode também se beneficiar muito do Lock, que é um cosmético anti-inflamatório, porque o melasma tem componente inflamatório, diferente das melanoses ou da mancha normal do sol. Ele tem componente inflamatório. Então, vou dar um exemplo bem clássico, assim, aquele paciente tem melasma, mas tem a pele clara, e além de ter melasma, ele também tem a pele sensível. Hoje não existe tratamento para isso. Hoje a gente tem que usar um clareador, mesmo manipulado. Geralmente esse clareador tem ácidos, tem ativos que já são banidos em alguns países, como por exemplo a hidroquinona, e eles são ativos extremamente agressivos. Então, ou a gente clareia ou a gente agride. Desculpa, ou a gente não clareia ou não agride, né? Então, para clarear tem que agredir. E aqui a gente tem uma linha de cosméticos que, dependendo da combinação, a gente consegue clarear e ainda fazer o efeito anti-sensibilização. Então, uma resposta bem clássica seria defesa, clareamento e anti-sensibilização. Isso é um tratamento perfeito para quem tem melasma e pele sensível. E todos eles podem ser usados de dia e de noite, por causa que não tem aqueles ácidos que poderiam comprometer a exposição ao sol, né? Geralmente, quando o paciente vai fazer para iniciar, quem quer iniciar, assim, como é que eu começo então? Eu quero começar com um dia e noite, que é um tratamento bem concebido já hoje, né? Então, quero começar com um dia e noite. Pode começar, por exemplo, quer clarear as manchas, quer proteger do sol no verão, começa com a defesa de dia e clareador à noite, certo? Quero fazer uma pele um pouco mais madura, quero fazer uma estimulação de colágeno. E também quero um efeito lifting, porque eu quero que o meu dia a dia fique com um aspecto melhor. Então, tu usa o regenerador à noite e o lifting de dia, né? Também a gente pode usar, por exemplo, eu tenho poucas manchas, mas quero manter a pele bem iluminada. E ao mesmo tempo tem umas linhazinhas finas. Clareador à noite, ácido hialurônico de dia. Então é uma questão assim, as pessoas que testaram, isso é muito interessante até, e o formato com que os produtos são apresentados, eles têm tudo a ver com isso. As pessoas que testaram, que foram muitas pessoas, elas acabam tendo 3 ou 4 produtos, assim, hoje eu quero acordar e quero dar um efeito lifting, hoje eu quero fazer um pré-make, hoje eu dormi um pouco pior, estou sentindo que estou com um olho mais cansado, a área de olhos estou com um pouco mais de olheira, ela vai usar o cosmético que tem um efeito preenchedor, que é o Deep 30, então existe essa combinação, ela é bem indicada inclusive. E para quem tem pele oleosa, qual que é mesmo o ideal? Então assim,
nós temos um produto específico para fazer o controle, né? Lembre que todos eles têm a base biomimética, mas existe um específico que faz o controle. O controle, que é o Control 80, ele tem uma característica muito especial. Ele usa um mecanismo, e é o mais concentrado do mundo nesse mecanismo, ele usa um mecanismo Botox-like. Tá? Ele trabalha com um mecanismo semelhante ao Botox, só que em pele. Isso significa o quê? Que ele trabalha na acetilcolina, que é um dos mecanismos de tratamento. Isso faz com que exista a diminuição da oleosidade. Então, imagina assim, ele faz uma contração geral. Então, ele contrai as glândulas que produzem oleosidade, então diminui a oleosidade, certo? Ao mesmo tempo, ele contrai, pensa, a gente está falando em efeito Botox pele, não músculo, tá? Então, superficial. Então, tudo isso é na pele. Contrai glândulas que aumentam a oleosidade na pele. Depois, ele contrai também a pele. Se ele contrai a pele, ele diminui o quê? O poro, porque ele faz a contração da pele. E se a pele está mais flácida e faz linhas finas e ele contrai a pele, ele faz o quê? Ele controla também a tensão para linhas. Então ele não só faz um controle de oleosidade com os ácidos comuns ou outros cosméticos comuns, ele é um cosmético de controle. Então controla a oleosidade, controla poros e melhora os poros e inclusive linhas finas. Agora eu vou fazer mais um parênteses rapidinho, só antes de terminar. Imagina um combinado, então. Geralmente quem tem pele sensível é a pele mais sensível, geralmente ela é mais clara e mais fina, certo? A pele mais oleosa, pela própria característica, ela é uma pele mais grossa e por ser mais densa também é menos sensível. Perfeito. Mas existem pacientes que têm, por exemplo, uma questão chamada rosácea. A rosácea, na verdade, é oleosidade, acne e pele sensível, tom avermelhado. Então esse paciente, ele, pela primeira vez, tem um tratamento completo que ele pode fazer usando o controle com antissensibilidade. Dr. Rafael, um menino aqui perguntou sobre a pele mista. Qual que ele pode começar usando? Então, assim, no caso específico da pele mista, a pele mista é uma das peles mais comuns que nós temos hoje, tá? E lembrem, todos eles são biomiméticos. Então, todos eles se adaptam, por exemplo, à pele mista. A pele mista é uma pele que tem uma região específica mais oleosa e uma região específica mais seca. Então, eu sei que é confuso, mas é uma quebra de paradigmas. Imagine que é mais importante, qual é a tua queixa, o que tu quer resolver na tua vida, entende? Porque o paradigma é, eu tenho pele mista, isso é um estigma, alguém disse para ti que tu tem a pele mista, entende? Mas na verdade assim, o que tu quer resolver? O que está te incomodando? Ela está me incomodando, eu tenho mista, mas o que me incomoda é a oleosidade na região onde tem, na zona T. Então a gente vai para o controle. Não, eu tenho que ter pele mista, mas o que está me chamando mais atenção são linhas. Então, tu pode usar tranquilamente o ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico ele vai melhorar as linhas e ele se adapta à pele mista. Então, é uma quebra, assim, é mais por uma solução de um problema do que por um estigma, sabe? Então, assim, não é para uma pele 40 a mais, isso é um estigma. Tenho 40 anos, não sei qual tipo de pele o paciente tem, não sei quanto ele se cuidou na vida, então é para tentar não estigmatizar os consumidores, é para os consumidores se sentirem à vontade para escolher o produto que resolve o problema deles. Essa é a principal... Uma pergunta que também apareceu semana passada foi se existe idade mínima para começar a usar o produto. Na verdade, assim, todos os produtos a gente indica, eles não são produtos infantis, certo? Então a gente indica a partir de 18 anos seria a indicação mínima, aos 16 anos sem problema algum, você pode começar com um tratamento sem nenhum problema, né? Sempre que tiver uma idade menos avançada do que isso, os produtos não contêm contraindicações nesse sentido, não tem parabenos, nem outros conservantes, são veganos, né? Mas, então, poderiam ser utilizados, mas a recomendação, eu como médico sempre tenho que dar é buscar a orientação do dermatopediatra, né? Enfim, ter uma orientação de alguém que acompanha a pele específica de cada um nesse caso, né? Show. Uma coisa que a gente fala muito aqui é tal dos ativos, né? A gente fala de ativos que são mais potentes, que são concentrados. A gente já entendeu que os ativos são a matéria-prima dos produtos. Mas a pergunta em relação aos produtos que existem no mercado. Essa linha, ela é mais concentrada? Ela é mais potente? Tu podia falar um pouquinho a respeito? Com certeza, com certeza. Além de ser mais concentrada, em geral, do que quase todas as opções que existem no mercado, ela tem diversas características de sinergia. Então, sinergia, os produtos trabalham em conjunto e os ativos de cada um trabalham em conjunto. E essa sinergia dá potência. Potência significa resultado. Então, quem já está acompanhando anteriormente, lembra que a ideia principal do tratamento é resultado, é potência. Então, por isso, com certeza, pode ter certeza que aqui nós temos os melhores ativos
disponíveis, os melhores, assim, entre os melhores, porque existem muitos ativos bons, mas com certeza entre os melhores disponíveis no mundo, né? Então a gente tem aqui Givaudan, a gente trabalha aqui com Biocells, a gente trabalha aqui com diversas empresas, assim, trabalha com empresas de genética, Lipotru, Lipotec, então empresa de Barcelona, empresa espanhola, empresa francesa, empresa da Suíça, né? Então tudo são ativos extremamente de altíssimo grau de performance. Então essa é a ideia da linha de produtos. Vocês vão perceber que a linha está sendo lançada 100% digital. O pessoal às vezes pergunta por amostra, mas na verdade assim, a ideia é, você paga pela ação, você paga pela performance. A ideia da marca é talvez não trabalhar tanto assim com amostra, porque a amostra a gente paga indiretamente, né? Todo mundo recebe, mas quem compra o produto é que acaba pagando a conta. Então, por que o produto tem um preço tão bom, tão competitivo, né? Por exemplo, o regenerador aqui, o Cell, tem um concorrente no Brasil que tem uma concentração semelhante, inclusive inferior, no Fitocell, que é o ativo de célula-tronco, que custa R$ 1.100, entende? Então, é mais ou menos essa a ideia, esse é o nível de ativos que eu estou passando para vocês que a linha tem, esse é o nível de ativos, tá? Então, mais ou menos essa é a ideia da performance em cima do produto. Uma outra característica bem legal, assim, quem desenvolveu, eles têm uma essência, com exceção do sensibilidade, da sensibilidade do Lock, eles todos têm uma essência. Já vi que o pessoal falou muito, que cheirinho gostoso. Essa essência, na verdade, ela foi desenvolvida pela IFF Cosmetics, que é uma empresa americana. Ela desenvolveu para nós essa essência, e essa é a mesma empresa que desenvolve perfumes para Tom Ford, para Carolina Herrera e para diversas outras marcas muito conhecidas. Então esse é o nível da essência, que é o cheirinho do produto. Então não é apenas um cheirinho, uma essência que foi desenvolvida por essa empresa exclusivamente para nós. O que eu acho muito interessante, a gente que trabalha com vários tipos de produto e né, tem essa carreira que eu tenho, já fui exposto a vários tipos de desenvolvimento, é que esse tipo de coisa, às vezes a pessoa, o cliente final pergunta, tá, mas o que isso quer dizer? Por quê? Então investiram muito no cheirinho. Gente, a questão mostra o cuidado com todo o resto. Se até na finalização, que é essa essência, foi buscado uma empresa, um parceiro, referência, já mostra como todo o projeto foi cuidado, né? Porque muitos projetos, às vezes, quando o foco é outro, o foco não é dar resultado, quando as marcas nascem sem muito missão, sem muito DNA, é nítido, tu vê que não tem os cuidados, o mimo, o carinho com o produto. E o legal de ver com a Scientific Skin Technology é que esse cuidado foi permeado em todo o projeto, do começo ao fim. Tu vê que assim, todos os detalhes foi pensado na melhor experiência do cliente, né? Desde da compra, a questão do preço, porque fazer ela ser totalmente digital para conseguir um preço mais atraente é muito, muito legal. Realmente porque nasceu com esse DNA, essa missão de quê? De democratizar o acesso a um dermo cosmético de altíssima qualidade, né? Então, porque se tu pensar, se fosse para revender para distribuidoras, que revenderiam para farmácias ou outros, né, comércios que venderiam né, consultórios, etc. Sabe que aquilo vai escalonar o preço e essa linha que hoje custa 139 iria para quê? Para 300, 400 reais, 500 reais facilmente, com a mesma qualidade. Então, são oportunidades de realmente ter um produto muito melhor por um preço muito mais atraente. A última pergunta que eu tenho aqui da semana passada. Homens, tem diferença? Tem algum produto que é mais indicado para o homem, para a pele do homem? Como que funciona isso? Voltando então, de novo, vai ser um desafio que a gente tem de passar essa informação para as pessoas. Indicação, necessidade, solução. Então, a ideia da marca é trazer soluções para as necessidades, independente de estigmas. Entende? Então, por exemplo, homem geralmente pode ter uma pele um pouco mais oleosa, imaginemos assim, tá? Então pode usar o control. Agora, o homem pode estar preocupado com o preenchimento de linhas finas, ele vai usar o DIP. Ele tem um pouco mais de idade, quer fazer uma regeneração celular, ele vai usar o Cell. Ele tem como a pele assim mais clara, às vezes mais sensível, ele vai usar o Lock, que vai diminuir a sensibilidade. Se ele é surfista, ele vai usar o Defense, porque ele vai se expor ao sol. Então, existe na verdade uma indicação
existe um problema e uma solução. A ideia da marca é trazer uma solução para a queixa principal ou as queixas principais em conjuntos dos consumidores finais. Essa é a ideia. E todo mundo pode usar. E um ganchinho legal que tu comentasse assim, tinha um professor meu que dizia: quando fizeres um procedimento cirúrgico, microcirúrgico, estético, presta atenção no curativo. Se o curativo for bem feito, é porque o médico é caprichoso. Então, às vezes, é um detalhe. É um detalhe. Né? Exatamente. Mais perguntas, Jéssica? É isso aí. É isso aqui. Então, vamos agradecer aqui ao Dr. Rafael. Muito obrigado a você que está aí. Mais perguntas, mande pra gente, porque a gente vai fazer outras lives aí mais pra frente. E aproveita o lote pré-venda aí que ele tá acabando, hein? Depois só ano que vem. E tem cupom de desconto. E tem como Isso aí, né?